Seja muito bem-vindo ao Pouco Que Sei, esse podcast que tem o objetivo de trazer reflexões bíblicas, falar um pouco da palavra de Deus, mas sempre apontar para Jesus e também movimentar o coração de vocês também para apontar Jesus e seguir para frente. Novamente venho agradecer sempre pelas curtidas, pelas visualizações, pelos feedbacks, pelos comentários e peço, se você não é inscrito, se inscreva no canal, está no YouTube, se não, está no Spotify, nos siga também, seja nosso seguidor lá e vai ouvindo a gente, vai também pontuando, avisando a gente, trazendo feedback. Cada vez mais nós vamos buscar melhorar cada vez mais cada ponto. E vamos lá, a gente vai voltar para o nosso estudo de Marcos, né? O sábado passado foi temático e agora esse sábado a gente vai dar andamento em Marcos 5. Lembrando, né, a gente está fazendo ali na Bíblia NVI, tradução NVI, e eu sempre vou avisando aqui os blocos que eu vou fazer. Cara, e Marcos 5, vou te dizer, é fantástico. Não que os outros não são, mas Marcos 5 tem 3 histórias, né, que são bem contadas e sempre mexem no nosso coração. E eu queria trazer para vocês. Então, só para trazer um pouco de contexto, um pouco de fundo, Marcos, ele traz Jesus como servo sofredor, ele traz uma ideia de Jesus sempre agindo, sempre breve, sempre a gente vai ver ali curtas ações de Jesus, e parece que Jesus está sempre correndo em Marcos, né? Mas era o objetivo que ele queria fazer. E Marcos também, ele aponta para um público gentil, né? O gentílico que se representa a nós, e o público judaico de Roma. Mas dá para ver ali que ele tem um enfoque nos gentis ali, para trazer uma ideia, porque os cristãos da época estavam sofrendo uma perseguição muito forte de Nero, por conta que Nero tinha queimado metade da cidade, culpou os cristãos e eles estavam sofrendo. Então por isso que Marcos traz essa visão de servo sofredor. E agora, o plano de fundo para a gente iniciar, lembra-se que Jesus tinha acalmado a tempestade em Marcos 4, né? Versículos antes, Jesus tinha acalmado a tempestade, e a gente está com Jesus, e agora a gente vai entrar em Marcos 5. E eu dividi em 2 blocos. Então, bora lá, vamos prestar atenção, pega a sua Bíblia, pega caderno, bora anotar, bora trazer a revelação divina. E também, caso toque seu coração algo nesse meio desse caminho, coloque nos comentários, nos dê feedback. Igual eu falo, é um pouco que sei, mas juntando com um pouco que vocês sabem, a gente consegue fazer algo lindo dentro do Evangelho de Deus. Então, bora lá para a leitura. Vou começar a ler aqui do 1 ao 20, primeiro bloco, né? Marcos 5. Lembrando que a tradução é NVI. Vamos ler. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Algumas bíblias vão estar Gadarenos, tá? Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros dos seus pés. Ninguém era suficiente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava cortando com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormente. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, o espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião. Respondeu-lhe: Porque somos muitos. E ele implorava a Jesus com insistência que não o mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, mandaram-nos para os porcos para que entremos nele, e ele lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada era cerca de 2.000 porcos, atirou-se do precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximou-se de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo e ao que aconteceram ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem estivera endemoniado suplicava que o deixava ir com ele.
Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para sua família e anuncie-lhes quando o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Bora lá, cara. Isso aqui é fantástico. Vou ter que separar dentro desses blocos, né, em situações aqui, e a gente vai vendo junto. A gente tem aqui o Gadareno. E a gente tem essa história do Gadareno aqui. A gente vai ver, como visão geral, a autoridade de Jesus sobre o inferno. E esse é o ponto que eu queria trazer. E aí eu vou chegar no exato momento que eu quero dizer isso. Mas eu quero ressaltar. Jesus tem autoridade sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre real e sobre demônios. Jesus tem autoridade. Ele manda. Ele é maior que tudo. Ele é maior que qualquer coisa. Então guarda essa informação e vamos destrinchar agora esse pequeno pedacinho. Bora lá. Presta atenção, olha que louco. Quando a gente lê bem no comecinho ali do versículo 1 ao 5, a gente vai ver ali, a minha Bíblia está Gerazenos, mas até tem alguns manuscritos que vem Gadarenos. Mas isso não interfere, tá, pessoal? Mas olha que legal. A gente já vai ver que esse Gadareno, ou Gerazeno, ele tem alguns atributos que nos chamam a atenção. Ele vivia em sepulcro, ninguém conseguia prendê-lo, ele não conseguia dormir, porque noite e dia ele andava gritando, cortando com pedras. Então, tipo assim, ele era indominável naquele ambiente, ninguém conseguia travar o que estava acontecendo com ele, né? E isso aqui chama a atenção porque os discípulos estavam com Jesus no barco. Jesus tinha acabado de acalmar a tempestade. E aí você fala assim, cara, nossa, então minha vida com Jesus sempre vai ser coisas boas. Não, às vezes Deus vai te trazer algumas provações, igual aconteceu com os discípulos. E aqui que vem um ponto. A gente se encontra com um homem totalmente perdido, totalmente perdido no sentido, estava endemoniado, as pessoas não conseguiam prendê-lo, ele realmente era algo que era muito hostil para as pessoas, né? E aí, aqui que é o ponto que eu falo sobre a autoridade de Jesus. Quando a gente vê do versículo 6 até o versículo 10, quando esse homem que era indomável vê Jesus, a primeira coisa que ele faz é: que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Olha que forte. E é aqui que vem o contexto. Gente, a gente toma muito cuidado da nossa visão de questão de batalha espiritual. Quando a gente fala de batalha espiritual, meus irmãos, a gente tem que falar no sentido de nós para o mundo do maligno. Porque, meu irmão, para Jesus não tem luta. Não tem. Você vê ali a autoridade de Jesus. Os céus, aqui é muito interessante porque lembra que eu mencionei no fundo que Marcos está querendo tudo correndo. Mas quando você lê Marcos 5, parece que o tempo está parando. Parece que Marcos quis intensificar essa visão. Quis mostrar a autoridade de Jesus nesse capítulo. Ele não anda, ele não faz Jesus tipo assim, corre, corre, corre. Ele vai contando nos mínimos detalhes, nas mínimas intenções. E cara, olha como que esse cara sofria. E olha que real. Jesus já manda, saia deste homem. Espírito, qual é o seu nome? E ele fala legião. Legião, gente, era a mesma quantidade, vou explicar, do exército romano. Representava 6.000 homens. Não podemos dizer que esse cara tinha 6.000 demônios. Mas ele traz essa informação para dizer que ele tinha muitos demônios dentro dele. Então eram vários demônios dentro dele, estava demoniado nesse processo. E ali Jesus já estava repreendendo. E olha que real. Ali quando a gente lê do 11 ao 14, você vai ver que eles pedem para Jesus que eles não sejam jogados fora dessa cidade. E guarda essa informação. Essa informação vai ser muito importante para os próximos versículos. Então, os demônios não queriam sair dali, daquela região. Por algum motivo eles não queriam. E aí Jesus manda para os porcos. E aí a gente entende que, na época, os judeus consideravam os porcos animais impuros. Então, Jesus manda para os porcos e os porcos se jogam no penhasco. E ali, Jesus, onde ele está, a ilegalidade não existe mais. Se Jesus aparecer naquele ambiente, naquela cidade, ele transforma. E ele não deixa mais a ilegalidade existir. Era essa mensagem messiânica também que estava ali. E isso que é interessante, né?
Então a gente está vendo que Marcos não está ali fazendo Jesus correr com o tempo, mas a gente está vendo que Jesus está ali tendo autoridade em cima dos demônios. Jesus ele é Senhor sobre todos os senhores, cara. Até os demônios se dobram, se prostam e imploram e pedem, falando: meu Senhor, o que você deseja? E isso é forte, porque isso aqui é fantástico. E guarda essa informação aqui que eu disse que eles queriam cair perto. O que acontece? Ali quando a gente lê do 15 ao 17, né, os cuidadores que estavam com os porcos foram avisar as pessoas da cidade. E aí você fala assim, cara, o cara vivia, ninguém conseguia prender ele, o cara era uma pessoa extremamente que dava medo para as outras pessoas, e quando chegam lá ele está totalmente no seu juízo, totalmente tranquilo, né, naquele ambiente. E aí quando os cuidadores começam a falar, cara, ele foi curado, Jesus curou, só que eles entraram nos nossos porcos, e os nossos porcos eram a renda da nossa cidade. E aí o que acontece? As pessoas começam a pedir para Jesus ir embora. E aqui, cara, eu queria falar para vocês o seguinte: Jesus está mostrando algo aqui, Marcos está mostrando algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o mundo de hoje é muito forte isso. Às vezes priorizamos as coisas do que as pessoas. Às vezes não ficamos felizes que uma pessoa está sendo salva, se aquilo ferir algo que traz algum bem para nós. E a pergunta que eu faço é: será que só o homem estava endemoniado? Ou se a gente parar para pensar, aquela situação, aquela questão de consumismo, aquele egoísmo, aquele orgulho já se passou para a cidade inteira que estava ali. Esse é o ponto, né? Porque os demônios não queriam sair, porque eles já tinham influência naquele ambiente. Eles já influenciavam totalmente aquele ambiente, porque as pessoas estão idolatrando mais porcos do que um homem salvo. Aqui não tem a ver uma questão, priorizando animal do que pessoa, mas priorizando coisas do que pessoa. E quantas vezes a gente toma muito cuidado, porque às vezes a gente priorizamos coisas, muitas vezes priorizamos posições. Recentemente ali, não é algo que eu acompanho, mas a gente acaba vendo por tabela no Instagram. Eu acho que é um exemplo que todo mundo já está cansado de falar, mas no Big Brother, um rapaz ele cai no chão ali, meio que se debatendo, acho que ele convulsionou pelo que eu li e ouvi. E as pessoas que estavam na prova da liderança de resistência não se movimentaram para tentar ajudar aquele homem, porque eles queriam ficar naquele lugar e eles queriam ter o privilégio que o líder tem. E a gente aprende na palavra de Deus que o líder, ele se entrega ao próximo. E Jesus ali, ele curou aquele homem. E as pessoas estão lá fascinadas, olhando para as coisas. Quantas vezes às vezes, eu falo por mim, muitas vezes a gente pode falar assim, cara, vou trabalhar até mais tarde, eu vou esticar aqui, eu quero dar o melhor para minha família. Mas a gente já parou para pensar se esse dinheiro, essa renda, é o que nossos filhos ou nossa esposa quer? Será que às vezes não é um tempo com a gente? Será que não às vezes é levantar a mão e falar, tô aqui, eu posso ter um tempo com você, ter um tempo com a minha família? E às vezes isso é muito melhor do que a receita. Então a gente toma muito cuidado que a gente prioriza. E aí a gente já tem um ponto. E aqui tem um outro ponto do 18 ao 20. A gente tem um homem implorando para ir com Jesus. A gente tem demônios implorando para ficar e um crente, um cristão, vamos falar, implorando para sair daquele lugar. E aí Jesus faz algo, e tem 2 pontos aqui que é bem silencioso que a gente não percebe. Jesus pede para esse homem ficar. Por quê? Cara, alguém tem que ser luz nessa cidade. Alguém tem que quebrar essa cultura. Alguém tem que quebrar essa ideia de egoísmo nessa cidade. E esse homem vai quebrar essa ideia. E outra coisa bem silenciosa que a gente não percebe, lembra-se que Marcos, eu falei para vocês que ele tem um silêncio messiânico, que muitas vezes ele fala assim, olha, não conta para ninguém, não fala para ninguém. Aqui Jesus pede para ele anunciar. Por quê? Decápolis
provavelmente é uma cidade gentílica, de gentios, e os gentios eles não têm, vamos falar assim, os preconceitos, ou preconceito às vezes é uma palavra ruim, mas a ideia já pré-formada de um Jesus. Então, por isso que Jesus permite que esse cara com o próprio testemunho, e o nosso próprio testemunho traz a anunciação para esses ambientes, traz a visão para esses lugares. E isso é muito real. E aí a pergunta que fica é: Henrique, mas tudo bem, então esse cara agora foi salvo, glória a Deus pela vida dele, mas tudo o que aconteceu, o que ele fez as pessoas sofrerem, o que as pessoas não conseguiram viver nesse ambiente, e aí? Foi para o tapete? Não, meu irmão. Alguém, em alguns versículos, em alguns capítulos mais pra frente, alguém não, Jesus, já vou dizer, ele vai pegar essa lista desse cara e vai morrer na cruz e vai levar com ele. Porque esse homem vive em sepulcros, alguém vai descer em sepulcros também. Jesus vai estar no sepulcro também. Alguém vai ficar sozinho. Jesus também vai ficar sozinho. Ele ficou totalmente solitário, sem sono. Jesus também teve horas sem sono também. Então, não é que Jesus pega o pecado ele não é que Jesus comete o pecado dele, mas ele pega na cruz os pecados, todos os nossos pecados, todas as nossas dores, e leva até a cruz e paga o preço por nós. E se isso não mexer no teu coração, se isso não tocar, se isso não trazer uma luz de felicidade, de cara, o inferno, eu estava fadado para isso, e Jesus veio e se entregou por mim e me deu uma nova chance para escrever uma nova história. Sim, existe consequência dos meus atos, mas eu sei que eu sou perdoado pelas minhas ações. E cara, vou enfrentar as situações com Jesus, com o Espírito Santo. E aí vamos continuar, porque falta mais duas histórias fantásticas aqui. Cara, Marcos 5 é surreal, não perde. Vem comigo, vambora. Vamos ler do 21 ao 43 e eu vou separar depois. Bora lá. Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vivendo sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão, tocou-se em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficaria curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dali havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostou os seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, a sua fé a curou. Algumas Bíblias salvou, tá? Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-lhe pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levanta-se.
Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que desse a ela alguma coisa de comer. Aqui temos duas histórias, a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Ambas têm 12 anos. A gente já ouviu falar que a mulher representa a igreja, seria uma igreja às vezes sofrendo e uma igreja dormindo. Mas a gente vai trazer um pouco que a gente sabe dentro desse processo. E bora lá. Vamos primeiro para a mulher do fluxo de sangue. E eu queria trazer ali como que a história começa. No versículo 21 ao 24, a gente vê Jairo, como líder da sinagoga. Imagina a importância que esse cara tem e o desespero que ele tá por uma filha. E aí é uma coisa de paternidade, né? Que um pai pode chegar a fazer por uma filha. E a gente pensa que esse líder da sinagoga, para se prostrar a Jesus, ele tinha que ter muita coragem. E provavelmente ali ele chega a Jesus. E é interessante que em momento nenhum ele chega a Jesus impondo: Jesus, eu sou o líder da sinagoga. Se você é o cara mesmo, cura minha filha. Não. Ele tem fé, ele tem esperança que Jesus pode curar a filha dele. E ele se prostra. Então aqui mostra realmente o desespero, mas também a confiança e a fé em Jesus. Um líder de sinagoga se entregando ali para Jesus, prostrando e pedindo. E Jesus foi com ele. E aí uma grande multidão começou a seguir, a comprimir Jesus ali naquele processo. Então a gente já vê ali que a multidão, e esse é um ponto que eu queria deixar bem explícito aqui, a multidão parou o líder da sinagoga a conversar com Jesus. A multidão tem. E muitas vezes a multidão é isso, né? Ela vai julgar a pessoa pela classe social, pela posição que ela tem. E aqui a gente vê em 25 a 28 essa mulher do fluxo de sangue. E aqui, pessoal, a gente lê lá em Levítico que provavelmente é uma questão de um fluxo menstrual. Então a gente entende que ela é considerada impura durante esse processo. Por isso que ela tentou várias maneiras de se curar dentro dessa visão, mas ela não conseguiu. Imagina o sofrimento. E aí eu queria trazer a mesma coisa que eu trouxe com o Gadareno. Imagina essa mulher sendo considerada impura. Ela não poderia estar no mesmo ambiente que a sua família. Ela provavelmente era taxada, provavelmente ela tinha uma certa perseguição, provavelmente as pessoas não davam atenção para ela e provavelmente ela precisava ali de ser curada. E ela vê ali em Jesus também a sua fé e sua esperança. E aí ela vai até chega a Jesus, ela consegue passar no meio da multidão ali, e a multidão, realmente, você vê que a multidão ainda continua comprimindo Jesus, e ela toca Jesus. E ela toca de uma maneira diferente em Jesus, que até ele menciona que, quando a gente lê ali do 29 ao 34, que sai virtude dele. E aí a gente percebe que esse toque foi diferente, porque imagina, Jesus está sendo comprimido. E muitas vezes a gente tem essa visão de multidão, né? Muitas vezes a gente vai para Jesus comprimindo ele, você tem que fazer, ou é isso. E quando realmente a gente tem fé e esperança naquilo que Deus pode fazer, meu irmão, a gente vai com um leve toque, e sai virtude, a gente é curado. E aqui a cura, né, tanto espiritual como física, e isso é fantástico, porque na hora que ela toca, ela já é curada. E aí Jesus pergunta quem tocou, né, e os discípulos falam assim: Jesus, mas você tá apertado ali, tu não tá contigo ali, tá te apertando ali, né, e cara, não faz sentido, todo mundo tá te tocando. E aí Jesus fala: não, esse toque foi diferente. E aí ela fala assim: cara, eu tenho que ela chegar nele e falar pra ele que foi eu que toquei, eu tô curada, mas eu tô com medo. Por quê? Um toque de uma pessoa impura, a pessoa tocada se torna impuro também. Então ela tinha um receio de Jesus trazer esse processo. E lembra porque eu ressaltei que a multidão parou por conta de um líder, e a multidão não parou por conta da mulher do fluxo de sangue, que ela teve que passar no meio da multidão. Mas Jesus faz a multidão parar, o público inteiro ver a cura
dele em cima da mulher de fluxo de sangue. E aqui eu acho fantástico, porque Jesus devolve várias coisas para ela. Ele devolve a atenção que ela não tinha, ele cura ela e, cara, ele devolve a paternidade que ela precisava. Porque a partir do momento que Jesus chama ela de filha, ele devolve a dignidade dela. Pois imagina 12 anos sem escutar essa versão. E aqui é o ponto, gente. E Jesus está falando para ela. Você sabe esse pai que está desesperado por conta da filha dele de 12 anos, que está dormindo, que está morrendo, né? Tá em processo. Eu também sou um pai que se preocupa contigo. E isso é fantástico. Muitas vezes a gente se sente órfão numa casa de um pai que quer nos abraçar. Tem autoridade. Outra autoridade. Jesus tem autoridade sobre as coisas malignas. A fala dele já destrói. E Jesus tem autoridade sobre as doenças. Jesus cura. Jesus, ele tem. E Marcos quer ressaltar. Por isso que eu falei que parece que Marcos não está correndo aqui, né? Porque ele está bem devagar, bem calmo no que ele está fazendo. Aqui ele quis mostrar a autoridade de Jesus em cima dessas duas situações. Cara, se isso não te traz uma felicidade. E outro detalhe. Eles estavam indo para onde mesmo? Eles estavam indo para curar uma menina. E nesse processo, a mulher do fluxo de sangue vai ser curada. Outra chave fantástica que Jesus deixa aqui para nós. Você quer ser curado? Se envolva na cura de outra pessoa, que no processo você vai ser curado também. Muitas vezes a gente quer atenção para nós, e às vezes no processo de cura de alguém, a gente acaba sendo curado também. Quantas vezes a gente vai dar conselho, alguém vem conversar com a gente, às vezes a gente está passando pela mesma coisa. Mas a gente dá os conselhos e acaba até sendo curado nesse processo. Jesus é fantástico. E aí eu queria dar andamento agora com a história de Jairo. Então a gente já vê a autoridade de Jesus sobre as questões malignas, uma autoridade espiritual, vamos falar assim, uma autoridade sobre a doença e agora a autoridade sobre a morte. E aqui vem, quando a gente lê do 35 ao 36, e é interessante que aí vem pessoas falando, sua filha morreu, não perturba o mestre mais não. E aqui tem uma mensagem muito forte, né? Porque Jesus fala para ele assim, não tenha medo, somente creia. Do 35 ao 36. E aqui é a pergunta que eu faço para você. Qual voz você está ouvindo no seu dia a dia? A voz das pessoas que falam, não vai dar certo. Nada na sua vida vai dar certo. Você é um zero à esquerda. Ou você vai ouvir Jesus, confia, não tenha medo, só creia. Essa é qual voz você vai ouvir? Qual ouvido você vai estar ali prestando para qual voz você está deixando entrar dentro do seu ouvido. E isso é forte, porque, cara, muitas vezes a gente ouve o mundo, mas não ouve Jesus. Muitas vezes a gente ouve as situações do dia a dia e deixa isso cair dentro do nosso coração e não ouve Jesus, infelizmente. E aqui em 37 ao 39, né, a gente dá um ponto ali que Jesus chama Pedro, Tiago e João. E é interessante que são as mesmas pessoas que vão estar com Jesus orando lá pra frente. Interessante, né? Mas guarda essa informação quando a gente chegar lá na frente. E quando ele chega na casa ali, e lá na época eles pagavam pessoas pra chorar, tá? Isso é um costume da época, porque tinha que chorar bem alto e tudo mais. E aí Jesus fala assim, por que vocês estão chorando? A criança não está morta, mas dorme. Essa pequena frase, ela traz um sentido tão profundo que às vezes a gente não se atenta. A criança não está morta, mas dorme. Jesus quer dizer que a morte é algo transitório. Essa menina aqui, a gente viu, já leu, né? Ela vai voltar à vida. Que mensagem que é essa, hein? Jesus ia morrer 3 dias e ia ressuscitar no 3º. Nós, com a volta de Jesus, estivemos mortos. Não sei se Jesus voltar antes, amém, mas se já tivemos mortos ali, é algo transitório. A glória maior está para voltar. Jesus está trazendo essa pequena mensagem, nessa pequena frase. Aí quando a gente vê ali do 40 ao 41 as pessoas rirem de Jesus, e aqui é o ponto que eu queria trazer, no começo a multidão parou por conta do chefe da sinagoga.
E agora, a ação de Jesus não vai ser na frente da multidão, vai ser com quem que ouve ele. Então ele vai fazer algo mais restrito, né? Vai levar o pai, a mãe e os seus discípulos para mostrar. E aí ele pede para a menina se levantar. Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno que levanta-se. E por que eu ressaltei esse ponto aqui? Aqui mostra realmente a intenção de Marcos. Marcos, se tivesse falado para judeus, ele só iria deixar Talita cumi, que é uma versão, é uma fala do aramaico, que era a linguagem usada na época de Jesus, né? Eles conversavam em aramaico. Só que ele tem a intenção de explicar. Então, provavelmente, por isso que eu falo que é um público gentil / judeu que estava vivendo em Roma, né? Então era um público mais mesclado ali. Então precisava ter esse entendimento. E aí no 42, 43, meu irmão, essa menina levanta. Essa menina, eles ficam todos fantasiados, porque, cara, que poder é esse? Que autoridade é essa? E aí ele oferece algo para comer e a gente finaliza Marcos 5. E aí eu queria, né, sempre ressalta um ponto. E aí eu queria trazer o mesmo ponto que eu trouxe do Gadareno. Por que essa mulher, Jesus conseguiu curar ela? Irmãos, porque ele ia sangrar no madeiro da cruz. Porque ele conseguiu acordar essa menina? Porque no terceiro dia ele ia ressuscitar. Se, cara, isso não queimar no seu coração, que Jesus tem autoridade sobre tudo, sobre todos, sobre qualquer situação na sua vida, isso tem que queimar no seu coração. Não é possível que não vai queimar. Queimou muito forte no meu e espero que queime muito forte no seu coração. Cara, que possa pôr um sorriso no seu rosto. Cara, eu tô passando por problemas. Jesus tem autoridade sobre tudo. Cara, minha vida tá difícil. Jesus tem autoridade sobre tudo. Não tenha medo. Tão somente creia. É essa mensagem que eu queria trazer de todo o Marcos 5. Creia em Jesus. Creia no Evangelho. Leve essa palavra para pessoas. Seja um testemunho vivo daquilo que Jesus pode fazer na sua vida. E que, cara, leia as Escrituras. Muito obrigado por esse episódio. Deus abençoe muito vocês. Tava muito empolgado para gravar e tava muito feliz por saber que tem um pai que me ama, que me chama de filho, pode chamar você, mulher de filha. Se sinta abraçado, alguém que tem autoridade, e escute a voz de Deus, não escute a voz do mundo. Que Deus abençoe sua vida e saiba, não tenha medo, tão somente creia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por a autoridade que você tem. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo episódio. Amém.